Olá, amados! Quero falar sobre um manual de ensinamentos, instruções e conselhos práticos para a vida diária. Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, que se divide em duas partes. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Mas hoje quero fazer uma síntese dos livros do Antigo Testamento. Então começamos com o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Esse livro fala de vários começos, como a criação do mundo, a história de Adão e Eva, o relato da queda do homem no jardim do Éden, a história de Caim e Abel, da Arca de Noé e a narração do dilúvio, a história da Torre de Babel, o chamado do patriarca Abraão e seus descendentes Isaque, Jacó e seu bisneto José, que se tornou um administrador importante e oficial da corte no Egito, e o surgimento das 12 tribos de Israel. O próximo livro é Êxodo. Os principais fatos deste livro giram em torno da saída dos israelitas do Egito, sob a liderança de Moisés. Fala também das 10 pragas e descreve como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito e como conduziu o povo através do Mar Vermelho e do deserto de Sinai. Fala da entrega dos 10 mandamentos também no Monte Sinai. O próximo livro é Levítico. Este livro trata das leis e instruções que Deus deu a Moisés. Traz descrições detalhadas referente aos sacrifícios, à consagração dos sacerdotes e às leis referentes à pureza e à santidade. Também fala do primeiro sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés. Depois vem o livro de Números. Este livro tem esse nome porque nele há 2 contagens do povo, recenseamento de todos os homens por nome, um a um, de idade acima de 20 anos. Narra a caminhada do povo israelita rumo à terra prometida e a sua peregrinação no deserto e nas planícies de Moabe. Também fala nesse livro da jumenta de Balaão e inclui também instruções para a celebração das festas religiosas e para a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. O livro seguinte é o Deuteronômio. Neste livro estão os discursos de Moisés ao povo de Israel, depois de terem caminhado 40 anos no deserto. Conta o que aconteceu desde a entrega das tábuas da lei até a chegada às planícies de Moabe. E também nesse livro está o discurso final de Moisés antes de morrer. Este livro inclui vários resumos do mandamento de Deus de amar uns aos outros e cuidar dos necessitados. Depois vem os livros históricos. Josué. Nesse livro é relatado como os israelitas conquistaram a terra de Canaã. Tal conquista foi comandada por Josué, que ficou no lugar de Moisés. Relata também a derrubada das muralhas de Jericó. Também relata como o sol e a lua foram detidos e termina com a distribuição das terras entre as 12 tribos de Israel. Depois vem o livro de Juízes, que narra o período desde a morte de Josué até o nascimento de Samuel. É um relato da história de Israel desde a conquista de Canaã até o começo da monarquia. Nesse tempo surgiram juízes e chefes militares. Israel teve 15 juízes, entre eles Débora, Gideão, Baraque, Sansão, Eli e Samuel. O próximo livro é Rute. O nome do livro é uma referência à figura principal de uma jovem moabita, Rute, a bisavó de Davi. Ele conta como Rute aceitou o Deus de Israel como seu Deus e os israelitas como seu povo. O livro se inicia com Elimeleque, emigrando para Moabe com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, que após a morte de Elimeleque se casaram com mulheres moabitas, respectivamente Rute e Orfa. Depois vem o livro de 1 Samuel, que conta como o povo de Israel queria um rei, a exemplo das nações existentes ao seu redor. Conta também a história de Samuel e também como Saul foi escolhido para ser o primeiro rei.
Também conta a história de seu reinado até sua morte, incluindo a guerra dos hebreus contra os filisteus e a grande ação de Davi, derrotando o gigante Golias. O segundo Samuel conta a história de Israel desde a morte do rei Saul e narra também o reinado de Davi. Depois vem a primeira Reis, que continua a história de Israel, fala da morte do rei Davi e as histórias a respeito do seu filho Salomão, que ficou conhecido como o rei mais sábio de Israel. Também narra a história de Acabe, rei de Israel, Ben-Hadad, rei da Síria, Josafá, rei de Judá, e também a história de Jezabel e o desafio de Elias. No próximo livro, Segunda Reis, continua a história dos reinos de Judá e de Israel, desde a morte de Salomão até a queda de Samaria e de Jerusalém. Fala também dos reis que sucederam Salomão, entre eles Joacás, Jeroboão, Acabe. Também conta os milagres do profeta Eliseu. Entre esses milagres cita a cura de Naamã, capitão do exército do rei da Síria. E no final do livro, a história da conquista do reino de Judá pelo Império Babilônico, levando ao exílio da Babilônia. Depois vem 1 Crônicas. Este livro relata a genealogia desde Adão até o rei Saul, e em particular conta a história do reinado de Davi, desde o início até a sua morte. O próximo livro é 2 Crônicas. Este livro relata o reinado de Salomão e os demais reinados de forma bem esquemática, indicando o nome dos pais, duração do reinado, sucessor, grandes eventos de cada um dos reis. Dentre esses reis estão Roboão, Asa, Josafá, Amazias, Uzias, Ezequias, Manassés, ou seja, do período entre a morte de Davi e a libertação final dos hebreus do cativeiro da Babilônia pelo rei Ciro da Pérsia. Depois vem o livro de Esdras. Este livro relata a reconstrução do templo e o regresso dos judeus a Jerusalém, após 50 anos de exílio, depois do edito decretado pelo rei Ciro. Depois vem o livro de Neemias, que é uma continuidade da história do livro de Esdras, relatando a reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo, e as reformas realizadas por Neemias. Assim como o livro anterior, ele também é ambientado durante o domínio persa. Em seguida vem o livro de Esther, que narra a história de uma moça judia que se tornou rainha devido ao seu casamento com o rei Assuero, rei da Pérsia, e conta também como Esther salvou os judeus de um extermínio iminente, preparado por Amã, o ministro do rei. Essa salvação é comemorada com a festa de Purim. Depois vem os livros poéticos, começando com Jó. Este livro conta a história de Jó, um homem justo e temente a Deus, que é provado com dureza para ver se ele negava a Deus e se afastava dele ao ponto de perder tudo que tinha, tudo que lhe era importante. E no fim, Deus abençoa Jó em dobro. O próximo livro é Salmos. Este livro contém 150 composições, entre eles cânticos, ações de graças, orações, súplicas e bem-aventuranças de Davi. O livro seguinte é Provérbios, conhecido como livro da sabedoria. Nele encontra-se ensinamentos, instruções, conselhos que ensinam o homem a agir de maneira correta. Depois vem Eclesiastes, contém pensamentos e meditações de uma pessoa muito sábia apresentada no livro como o pregador. Muitos dizem que é Salomão. São registrados também nesse livro os pensamentos sobre a vida e conselhos práticos. Depois de investigar a vida e ver que tudo é vaidade, o autor discorre que a única coisa importante na vida é manter a palavra de Deus pela qual todos serão julgados. Depois vem Cântico dos Cânticos ou Cantares. Trata da pureza e a santidade do casamento, escrito como um grande poema de 8 capítulos, salientando que o relacionamento entre marido e mulher e o amor que os une reflete o relacionamento pleno e santo que Cristo deseja ter com sua igreja. Depois vem os profetas maiores, começando com Isaías, que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Este livro contém profecias e advertências quanto ao juízo de Deus sobre o povo de Judá por causa de sua desobediência. Apesar de relatar o castigo das nações que pecaram contra Deus, do julgamento de Deus, ele também traz mensagens de esperança que apontam para um futuro de paz para os povos. Depois vem Jeremias.
Este livro contém a história, experiências e as profecias de Jeremias, um nobre judeu altamente sensível que se sente na obrigação de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de ser fiel e obediente a Deus. Por causa de suas profecias duras de advertência aos reis, sacerdotes, ao povo, sobre o juízo de Deus, ele muitas vezes entrava em conflito com as autoridades civis e religiosas do reino de Judá. Jeremias também apontava para uma época em que Deus faria uma nova aliança com o seu povo escolhido. Depois vem Lamentações. Este livro contém 5 poemas, nos quais compreende a queda e destruição de Jerusalém depois de cair nas mãos de Nabucodonosor, e o sofrimento de ver os judeus humilhados, levados cativos para a Babilônia. Embora o teor predominante desses poemas seja de tristeza, ele inclui também mensagens de esperança, de restauração futura, de confiança na misericórdia e fidelidade de Deus, que garante o perdão, restabelecimento da aliança e um reino de justiça. Depois vem Ezequiel. O livro se inicia com o chamado de Ezequiel como profeta de Deus e segue falando do pecado de Israel e do juízo iminente sobre a nação, e das suas visões e profecias contra as nações infiéis ao Senhor por consequência do pecado, e conclui com uma visão de restauração de Israel. Depois vem Daniel. Os primeiros capítulos contam a história da fidelidade de Daniel a Deus, mesmo em meio a muitas pressões que ele enfrentava como prisioneiro na Babilônia. Inclusive os relatos dos 3 homens lançados de uma fornalha, e também a história de Daniel na cova dos leões. Os capítulos seguintes registram as visões de Daniel acerca do futuro da história do mundo, uma escrita cheia de simbolismos, onde revela o fim dos tempos e a inauguração de um novo reino, governado por Deus. Depois vem Oséias. Este livro descreve nos 3 primeiros capítulos o casamento de Oséias com uma mulher adúltera e estabelece a relação entre esse fato e a infidelidade de Israel para com Deus. Nos capítulos seguintes são denunciados os pecados cometidos por Israel, o apelo ao arrependimento e a promessa da salvação. Depois vem o livro de Joel, que descreve uma praga devastadora de gafanhotos que destrói Judá, afetando a colheita, o gado, causando fome, seca. O profeta encoraja o povo a se voltarem para Deus, se arrependerem de seus pecados, para não serem destruídos. E assim o Senhor os abençoaria e faria a reparação dos danos. O livro se refere muitas vezes ao dia do Senhor. O próximo livro é Amós, que dá uma mensagem de advertência também, mas num período de bastante prosperidade, porém de muita corrupção, injustiça, opressão, para que seus líderes ricos de Judá e de Israel considerassem o pobre e o oprimido em lugar da sua autossatisfação. E ele também comunica o juízo de Deus mediante 5 visões dadas a ele. Depois vem o livro de Obadias. É o livro mais curto do Antigo Testamento. Ele denuncia o pecado dos edomitas, especialmente o orgulho e a falta de bondade com Israel, e profetiza o julgamento de Deus contra o reino de Edom. Em seguida vem o livro de Jonas, que foca em Deus ordenando a Jonas que pregue ao povo de Nínive para aconselhá-los a se arrependerem, para não sofrerem as consequências de seus pecados. Conta a fuga de Jonas recusando-se a obedecer a Deus, que usa um grande peixe. Por fim, o livro mostra uma mudança miraculosa em Nínive e também em Jonas. Depois vem o livro de Miqueias. Este livro trata nos 3 primeiros capítulos do julgamento de Israel e de Judá. Aí no capítulo 4 e 5 considera um futuro maravilhoso que Deus está preparando. E nos últimos capítulos Deus chama os pecadores ao arrependimento, descreve o juízo e a esperança para as nações. Então nesse livro Miqueias destaca a bondade de Deus, o domínio da paz e o que Deus quer mesmo do seu povo. Depois vem o livro de Naum. Este livro retrata os aspectos da iniquidade dos ninivitas e a profecia de Naum a respeito da queda de Nínive, a capital de um dos opressores mais cruéis de Israel, e destaca também a segurança daqueles que esperam no Senhor. Depois vem o livro de Abacuque. Esse livro apresenta um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus, sobre o sofrimento e a justiça. O livro termina com uma oração, onde Abacuque louva a grandeza de Deus ao mesmo tempo que mostra a sua fé nele. Depois vem o livro de Sofonias, que também, como os outros profetas já mencionados, condena o pecado de sua nação e anuncia o dia do Senhor, um tempo de juízo por parte de Deus.
e conclui com um cântico de alegria. Depois vem Ageu. Este livro trata de discursos e sermões acerca da reconstrução do templo, ordenada por Deus, e também da reconstrução da comunhão com Deus. Em seguida vem o livro de Zacarias. Este livro fala das visões de Zacarias, principalmente sobre a restauração de Jerusalém e do templo, do perdão dos pecados do povo e o estabelecimento da paz entre as nações. Depois vem Malaquias. Este é o último livro do Antigo Testamento. Este livro relata o povo de Deus sendo repreendido por suas atitudes e o comportamento dos sacerdotes por serem indiferentes em relação às leis e instruções que foram dadas a Moisés no Monte Sinai. É isso. Até o próximo vídeo, onde eu falarei do Novo Testamento. Deus te abençoe. Graça e paz.